peço desculpa, claro, pela vinda do Dr. João Macedo, portanto, é um gosto ter-te aqui, bem, e outros adaptos que tratamos normalmente, e portanto, obrigado por teres aceito o convite. Enfim, o nosso propósito é conversarmos sobre 2 ou 3 temas, prometo não te acelerar muito, mas o teu programa está sempre em 4 pilares: dignificar, defender, lutar e desafiar. E eu começava não pelo primeiro pilar, porque eu vou deixar o primeiro pilar para o fim, mas pelo segundo, defender. E começava por um tema quente, que é o apoio judiciário. Portanto, aquilo que tu dizes é que uma das propostas é atualizar adequadamente a tabela do apoio judiciário, por um lado, e repensar um modo de substituição dos processos aos advogados inscritos no regime, possibilitando objetividade e transparência através da respectiva publicação. Temos aqui basicamente 2 ideias no âmbito do apoio judiciário. Em relação à primeira, e portanto em relação à tabela, aquilo que te perguntava muito objetivamente era o que é que ficou por fazer e o que é que estás a fazer em relação à tabela. Em primeiro lugar, Jorge, muito obrigado. Também te vou trabalhar por tu, se me permites. Queria naturalmente fazer um pedido de desculpas, porque nós estamos em campanha e estivemos em campanha atrás dos montes, viemos de Mirandela, fomos para o Lamego e, de facto, apanhámos aqui também algum trânsito no Porto e por isso ficámos atrasados e por isso peço-te desculpa e a todos os que estão a aguardar e, de facto, fazer campanha em tão pouco tempo e correr um país, apesar de parecer tão pequeno, não é assim tão pequeno quanto parece. Relativamente ao apoio judiciário, eu acho que a principal crítica que nós fazemos é ao facto de não ter havido negociação. Acho que a grande falha que houve neste momento é a falta de capacidade negocial, a capacidade de falar com as pessoas. Não se fala com o Ministério, porque o Ministério também não quer falar connosco. Não é admissível que a Ordem dos Advogados, ainda por mais numa das bandeiras da atual candidata, a doutora Fernanda Pinheiro, ela nem sequer tem sido ouvida enquanto parceiro. E isso não pode acontecer. Ou seja, ainda mais, nós tivemos uma rábula pública em que a Ordem faz um comunicado a dizer que negociou com o Ministério e depois vem a Secretaria de Estado a dizer que não houve qualquer negociação. Ora, isso não é admissível. A Ordem dos Advogados não pode ser desmentida. Não pode. Por um lado, essa situação não pode acontecer. Por outro lado, entendemos também que a falha é a transparência com a classe. Segundo palavras do Conselho de foram definitivas, primeiro é uma grande vitória, depois escrever uma grande vitória, já não é assim tão bom, depois mais um dia a seguir, a secretária mínima, não falar de secretária de Estado, e por isso ninguém conseguiu fazer uma tabela horrível, ou que não era tão boa quando devia ser, e seria, se não fosse ser. A Ordem de Advogados não pode fazer isso. E relativamente também, outra questão para mim também não faz sentido, e que é algo que nós queremos alterar, tem a ver com a comunicação com a classe. Segundo foi dito em vários meios de comunicação social, houve a apresentação de uma tabela ao Conselho Geral, em 9 de outubro, no tal reunião, em que a Sra. Bastonária não esteve presente e pediu para que estivesse presente um representante do Conselho Geral e uma funcionária administrativa, salvo erro. Ora, de 9 de outubro até à data em que realmente todos tivemos conhecimento do que estava naquela tabela, a pergunta que eu coloco é porque é que a classe não soube o que foi apresentado? A pergunta da Sra. Bastonária é que não podia divulgar a tabela porque estava a negociar. Mas, repare, a questão é, eu pergunto-te, nós gerimos conselhos regionais, como eu, tu geres, e parece-nos que a relação que se estabelece com as pessoas pode ir além disso. Ou seja, ainda que houvesse, eu não sei se o Ministério pediu a tal confidencialidade ou não faço ideia, mas ainda que houvesse, a Ordem deveria ter uma ideia de tabela. Porque é que essa ideia de tabela não foi comunicada à classe, não foi feita uma consulta à classe para permitir que a classe se expressasse relativamente a isso? E não é só esse tema. Nós tivemos 2 anos com uma situação referente a um estatuto, com o qual não concordamos basicamente, tu não concordas, eu não concordo, a Ordem não concorda, mas o que eu vi foi, ao contrário do que até sucedeu no tempo do Dr. António Noemi Pinto, não houve uma Assembleia Geral para a aprovação de uma proposta da nossa classe.
Ora, isso não faz sentido, na minha opinião. Acho que devemos seguir os bons exemplos. E, nesse caso, o Dr. António Marinho Pinto foi um bom exemplo, porque discutiu uma proposta e, inclusivamente, reviu a proposta de acordo com as propostas que foram apresentadas pelos colegas. E assim tem que ser. O que nós defendemos é uma ordem mais transparente, mais aberta à classe e, se preciso for, fazendo reuniões no Porto com os colegas que puderem estar presentes e fazendo reuniões em todos os conselhos regionais, de forma a que todos possam, em assembleias regionais, expressar a sua opinião sobre o que querem para a classe. Seja em relação ao estatuto, seja em relação à tabela, acho que é muito importante ligar as pessoas. É importante ligar as pessoas e, inclusivamente, ponderar a possibilidade de fazer assembleias gerais online, como fizemos com o referendo. Foi uma assembleia muito difícil, nós sabemos. Foram, salvo erro, umas 10 horas ou uma coisa parecida. Foi difícil para toda a gente, mas permitiu a toda a gente que quis falar. Porque eu acho que o que se sente neste momento, e nós temos visto na nossa campanha eleitoral, é uma grande dificuldade de comunicação com as pessoas. As pessoas não se sentem ouvidas, não se sentem representadas por quem está no Conselho Geral. Porque não os ouve, porque acham que não vale a pena falar. E isso tem que acabar. Tem que haver transparência, tem que haver, se for preciso, inquéritos permanentes em relação a determinadas matérias que sejam mais relevantes para o futuro da classe. E é por isso que nós temos que ir trazer a classe até nós com o aumento da aproximação à ordem dos advogados, seja através de assembleias regionais, seja através das tomadas de proximidade, o que for. Vamos só voltar à tabela, na tua opinião. Esta tabela é melhor ou pior da tabela de seguida? É assim, eu creio que, segundo o que tem vindo a fluir, e segundo o que os colegas referem, pegarem na tabela, os processos em que há maior participação dos colegas, os valores reduziram. Como no caso de família, que é o caso clássico, em que toda a gente refere que agora temos que ir todos para o julgamento, senão não vamos receber mais. Ora, não pode ser assim, não podemos ter uma justiça que incentiva a litigiosidade. Portanto, nesse aspecto e em relação a isso, acho que temos que mudar o paradigma. E é muito importante que se consiga falar com o Ministério. Eu não posso estar permanentemente a esperar que o Ministério, que é atacado pela Ordem dos Advogados com pedidos sucessivos de demissão, seja no governo PS, seja no governo PSD, tenha boa vontade para negociar. Nós hoje estávamos em Mirandela e uma das coisas que um colega nosso disse foi nós temos sido ultrapassados pelos solicitadores. Acho que é notório, é público e não é despassonado, é já há alguns anos, e nós já estamos aqui há algum tempo, temos assistido a isso, essa desvalorização em relação ao AUSAI, e o que eles apontavam era precisamente o facto de termos alguém que fazia, no caso da AUSAI, falava com o Ministério. Mas fazia com a diferença. Não estávamos perante uma doutrina de direito, mas estávamos perante alguém que conseguia negociar. E esse alguém que conseguia negociar, pode ser um tempo de personas de leitão, isso verificou-se. E o que nós verificamos é que temos a OSAI, por um lado, apresenta propostas concretas ao Ministério, fala com o Ministério, não pede admissão de ninguém, e depois o que é que acontece? Acontece que essas pessoas conseguem, de facto, obter benefícios para a sua classe. E isso já vem, nós já temos, desde a altura da ação executiva, que nós vimos a ultrapassarmos a universidade. E isso foi algo que nós temos assistido. Eu recordo, se calhar também deves recordar, no tempo em que nós olhámos para as ações executivas como uma coisa menor. E agora estamos todos a torcer a orelha, desculpa uma pressão. E, de facto, eu tenho a certeza que se pudéssemos voltar atrás, já não olhávamos daquela forma para as ações executivas. E é isso que nós temos que alterar. Nós temos que ver, olhar para a frente e ver o que é que nós fazemos enquanto advogados que podemos promover positivamente na sociedade. O que é que a OSAI faz? Eu estou a falar da OSAI porque a OSAI é um concorrente direto nosso. E acho que temos ter a capacidade de olhar para os bons exemplos. Eu não vejo ninguém da OSAI permanentemente a atacar ministros, secretários de Estado, não vejo. E, portanto, é natural que eles consigam obter mais coisas. E têm que fazê-lo paulatinamente. Falaste em princípio, vou dar o salto e vou falar para o outro tema quente da campanha, que é a CEPAS. E em relação à CEPAS, gostamos uma coisa muito concreta, porque
Aliás, tens no teu programa 3 pilares, inclusivamente, relativamente à proteção social dos dados, proteção de risco, proteção de perda de rendimento e proteção de doença. E aqui o terceiro é o extremamente ligado, ou seja, a terceira via daquilo que está em discussão neste momento. Queres explicar melhor? Claro que sim. Em primeiro lugar, vamos ser objetivos. Eu não sei o teu caso, mas no meu caso, eu dependo da SEPARS. O único sistema que me protege e não protege, vamos ser francos, é a SEPARS. A atual SEPARS não satisfaz. Eu fico, e costumo dizer, já disse isto várias vezes, quando eu vou ao simulador da SEPARS, eu fico deprimido. Vai 600 euros. Ora, eu começo a pensar, 600 euros, sem atualização anual, estou tramado, estou com uma expressão. Logo, o que eu digo é, esta SEPARS, eu não a quero. Eu não a quero, de todo. Segurança Social, vamos ver, depende do que estiver em cima da mesa, do que for oferecido, caso o governo, o novo governo, tome uma decisão em relação a esta matéria e queira resolver esta matéria, se o novo governo entender que temos que ser integrados na Segurança Social, é óbvio que nós temos que aceitar, porque a decisão é do governo. Não há nada a fazer. Se me perguntas se eu estou e se sou um defensor da Segurança Social, não sei, depende. Depende do que me disserem que vai ser a nossa integração. Porque eu, neste momento, estou exclusivamente nas mãos da SEPARS. Eu não quero esta SEPARS. Não quero. Já o disse várias vezes. Já o defendi várias vezes. Fui a favor e defendi a liberdade de opção. Continuo a defender a liberdade de opção. Agora, o que nós temos a noção que, em relação à liberdade de opção, não é? Se de repente todos nós pudéssemos optar... A SEPARS acaba. Mas isso estamos todos de acordo. Por isso é que eu digo. Por isso é que eu defendo que nós não podemos fechar os olhos à realidade. E o que objetivamente existe é, enquanto nós não tivermos uma decisão do Governo e da Assembleia da República, que são quem vai ter que tomar a decisão, nós temos que ver com estas SEPARS. Eu detesto as SEPARS no que me dá agora. Ora, eu tenho que perceber que o mais adequado neste momento é arranjar algo que me permita viver melhor com estas SEPARS enquanto o Governo não toma a decisão. E, nesse sentido, nós temos defendido que se encontrem formas, por exemplo, a queda abrupta de rendimentos. O seguro que foi criado pela SEPARS deveria ser alargado o seu âmbito. Tem que ser alargado, porque aquilo que existe também não nos protege. Mas não achas que isso é uma obrigação da Caixa e não é uma obrigação do Conselho de Estado? Claro, mas é isso que eu tenho defendido. Ou seja, e ainda bem que faz essa pergunta para acabar com as dúvidas. Porque, de facto, o que nós estamos a falar é a sensibilização que o Conselho Geral deve fazer em relação a quem realmente tem que tomar as decisões, seja a SEPARS, seja o Governo. Agora, eu não posso prometer, enquanto bastonário, caso venha a ser eleito, vou fazer isto ou vou fazer aquilo, porque eu dependo de terceiros. E é isso que está em causa, é que o que a Ordem e que o Conselho Geral deve fazer é sensibilizar quem tem que tomar as decisões num sentido que seja mais favorável a todos nós. Porque ninguém mais do que eu quer uma SEPARS ou outra coisa qualquer que nos proteja. Eu sou o primeiro, porque eu também sei que se ficar doente, ou se tiver algum problema que me impeça de continuar a ganhar enquanto advogado, ganhar dinheiro enquanto advogado, desculpe a expressão, mas vou à tota, que já nem existe. Portanto, e é esse o problema. E é isso que eu defendo. Portanto, o que temos que acabar, de uma vez por todas, é esta mistificação que tem permitido decidir resultados na Ordem dos Advogados nos últimos anos. É definir claramente às pessoas e explicar às pessoas qual é a nossa competência enquanto Conselho Geral. E perceber que o que nós temos que fazer é sensibilizar, não é fazer promessas. E por isso é que nós temos tentado explicar às pessoas que nós preferimos a política dos pequenos passos. E o que é a política dos pequenos passos? É ajudar as pessoas em coisas concretas. E quando digo pessoas, é advogados. É, por exemplo, aquele advogado que tem um problema e precisa ir às finanças e bate com o nariz na porta e encontra umas finanças que estão ainda naquele regime como se ainda estivéssemos na pandemia. É isso que eu quero. E é isso que depende da Ordem. Parece-me, pelo menos, alertar as pessoas. É fazer uma plataforma para os GPAs. Não preciso de ninguém. Preciso só da decisão do Conselho Geral. E é isso que eu defendo, é fazermos coisas e dizermos às pessoas, olhos nos olhos, que o que queremos é fazer aquilo que depende da nossa competência. E, portanto, relativamente ao que não depende da competência de um Conselho Geral,
nós o que podemos prometer é que iremos naturalmente defender as melhores soluções e procurar sensibilizar as pessoas que decidem no sentido de conseguirem tomar aquelas decisões e de tomar aquelas decisões que são as melhores para nós. Para nós é para nós. Para mim, para ti, é isso que nós queremos. É sensibilizar as pessoas. Agora, prometer que vamos fazer isto ou aquilo, não posso. Não vou mentir. Passando para a formação, propões acabar ponto dentro e ponto não, e crias a Comissão Nacional de Formação, e das tuas propostas resulta a criação de um Plano Nacional de Formação, onde aquilo que propões é a interação com os conselhos regionais e com as delegações. Eu pergunto se isso foi um rigor, não é aquilo que já existe, porque não é? O Plano Nacional de Formação ele já está feito, neste momento foi acabado pela CNIF, e portanto, verdadeiramente, qual é a diferença daquilo que propões em termos de formação face à realidade que existe neste momento com o atual Conselho de Estado? Basicamente, o que nós temos na nossa plano de formação é fazer algo que, de facto, nós temos feito, enquanto conselhos regionais, até, em parceria muitas das vezes, é dar um apoio diferente a todas as regiões, de maneira a que todos possam ter a mesma formação e adaptar conteúdos locais. Ou seja, da nossa campanha de proximidade que temos feito, e ainda hoje estivemos a fazer a Mirandela e o Amigo, o que nós defendemos é que os conteúdos formativos sejam adequados a cada região, trabalhando em conjunto com todos os conselhos regionais e, ao lado dos temas genéricos, que são aqueles teóricos, aqueles que têm interesse e que, de facto, todos nós temos assistido, que são essenciais que se mantenham, que se fazem em matéria processual, por exemplo, tenhamos temas que interessem especificamente a cada uma das regiões. E é por isso que nós também temos uma comissão, que é a Comissão para a Inclusão, que pretende fazer isso. Ou seja, o que é que nós queremos? Falar contigo, que já agora dou-te os parabéns, naturalmente, pela tua reeleição, e com as tuas negações, falamos todos e tentamos encontrar em cada uma das delegações, ou até no Conselho Regional do Porto, por áreas do Conselho, e elaborarmos no sentido de ter uma formação adequada regionalmente. Ou seja, criar uma formação verdadeiramente inclusiva e apoiar todos a fazer isso. E estar junto de toda a gente. Uma das coisas que nós achamos e que temos sentido é que pretendemos lançar campanhas positivas de promoção da advocacia, por exemplo, uma situação que eu te digo que é algo que me choca, que é, se eu for aqui fora, falar com o cidadão, o senhor cidadão, e lhe perguntar, olha, temos aqui uma escritura pública e temos aqui um DPA, qual é que acha que vale mais? Eu garanto-te que, não posso dizer 100%, acredito que alguém saiba, mas acima de 90%, a porcentagem de pessoas que vai responder à escritura pública. E eu acho que a Ordem tem de defender a nossa marca coletiva e isso se faz pela promoção positiva dos atos dos advogados. Portanto, o que eu defendo é que, por exemplo, em relação aos DPAs, se faça uma campanha positiva ao lado da criação da plataforma, em que se diga, olhos nos olhos às pessoas, um DPA vale tanto como a escritura pública. Às vezes são pequenas coisas que mudam muitas coisas. E achamos que tem que ser o caminho, tem que ser pegar nos nossos atos próprios, sejam exclusivos ou não, e dizer que nós, de facto, somos os melhores para os praticar. E que temos competências, que é uma coisa que temos a competência em relação aos DPAs, como sabes, há muito tempo. E não houve uma campanha de promoção desses atos. E acho que não pode ser. Acho que não pode ser. A marca advocacia, a marca coletiva advocacia, tem que ser verdadeiramente defendida e mantida por nós, advogados. Portanto, quando nós falamos em coisas etéreas, acho que temos que descer um bocadinho à terra e começar a trabalhar em pequenas coisas que, acredito eu, todas juntas, vão mudar muita coisa. Falaste aí da plataforma, tu propões-te uma revolução, se me permites, tecnológica, literalmente, não é? Ou seja, o teu programa
tem ali um componente tecnológico muito grande, não só interno, mas também externo, no sentido de a Ordem passará a permitir e a partilhar com os colegas, nomeadamente colegas mais novos, não é? E, portanto, isso está muito claro no programa, um auxílio muito grande aos colegas mais novos, incluindo com financiamentos bancários para permitir o início da atividade. Mas voltando às tecnologias, gostava que tivesse um panorama geral daquilo que vamos fazer em termos tecnológicos. Exatamente. Em relação é óbvio que a tecnologia é algo que não podemos fechar os olhos neste momento e que pode alterar radicalmente a forma como trabalhamos. De facto, nós estamos a decidir várias coisas nestas eleições. Uma é o modelo de advogado que queremos ser no futuro. Eu sou um defensor da natureza liberal e da matriz liberal sem funcionalização. Não defendo um Serviço Nacional de Justiça, por exemplo. Não quero que todos tenham acesso ao advogado independentemente das suas condições económicas. Eu defendo a manutenção, há bocado esqueci de dizer, do apoio judiciário nos termos em que existe. Ou seja, quem tem carências económicas tem direito. Quem não tem que recorrer a um advogado, porque, caso contrário, eu estarei a matar a minha própria prática. Ou seja, se por acaso existir um Serviço Nacional de Justiça, não tenhamos a mais pequena dúvida que a advocacia prática individual praticamente vai desaparecer. Não vão no escritório. Precisar ir ao tal centro de justiça. Acho que esse modelo tem que se adequar com o modelo que tecnologicamente queremos ter. Isto significa o quê? Em primeiro lugar, internamente. Acho que, à semelhança do que temos feito no Conselho Jornal de Lisboa, nessa ligação, acho que temos que ter um balcão online de ligação, quer com os conselhos regionais, quer com colegas diretamente. Os serviços do Conselho Geral têm que ser colocados em plataformas. Não há alternativa. Eu quero e acho que temos direito a esse tipo de atendimento, seja com chatbots, seja com o que for. Mas tem que haver uma digitalização dos serviços e uma resposta através de meios digitais, sem excluir. Entre os conselhos regionais, nós temos neste momento a implementação, a gestão documental, que é o que está em implementação e que está implementada em todos os conselhos regionais neste momento, exceto no Conselho Regional de Lisboa, que vocês tinham uma plataforma, já tínhamos investido, sim. Do que é ter em confidência. Isso é público. Isso é público. Que está em implementação neste momento nos conselhos de oncologia, em alguns já está introdutivo. No Porto está à espera que o novo Conselho de Oncologia tome posse, porque entendeu-se que não fazia sentido ficar introdutivo agora no final do mandato. E aquilo que acontecerá no início deste mandato será a ligação dos Conselhos Regionais ao Conselho Geral, não é? E, portanto, internamente, aquilo que foi feito este mandato foi precisamente isto que está a dizer. Sim. Mas o que eu defendo, além disso, é que haja uma comunicação mais célere, por exemplo, entre mim e ti, se for preciso, com canais diretos entre presidentes e entre vogais, se necessário for. É nesse sentido que eu refiro. Não tem nada a ver com a questão documental. Ou seja, o que eu defendo é que o Jorge consiga falar com o João de forma mais rápida e mais eficaz. Que às vezes, como sabemos, os telemóveis são um problema. Não se consegue atender. E é mais fácil se nós tivermos um canal direto. E é isso que eu defendo. É uma ligação direta entre mim e o Conselho Regional do Porto, na pessoa do seu presidente, o Jorge. Portanto, é neste sentido que eu estou a falar. Os colegas é fácil, ou seja, em ter os serviços digitalizados e a funcionar digitalmente com eles, como fazemos no Conselho Regional do Porto. Em relação à assistência tecnológica, desculpa. Relativamente à questão tecnológica, que é muito importante, uma das coisas que achamos que tem que ser feita é a digitalização progressiva da biblioteca da Ordem dos Advogados. Até portanto da biblioteca do Conselho. E além disso, basta olhar parabéns para este espólio e para muito que temos lá atrás. Deixa-me dar-nos parabéns, de facto, a biblioteca é lindíssima. E pensar na digitalização da biblioteca do Conselho Geral. Primeiro coloco duas questões. Em termos orçamentários, claro, não está previsto para 2025, não está. E a estabilidade prática desse projeto. O que nós defendemos, e já falámos com várias entidades para esse tipo de projeto, aliás, aqui até na Zona Norte, o que nos foi dito é que é possível
Naturalmente eu não estou a prometer amanhã ter tudo digitalizado, vai ser sempre por fases. E o que eu defendo é que se comece. Eu não estou a dizer que vou digitalizar os milhares e milhares de livros. Não, nada disso. Vamos por fases fazer a digitalização. E vamos ver, naturalmente, os custos. É óbvio. Agora, o que me custa é que um espólio tão importante esteja muito limitado no acesso. Por exemplo, para quem está nos Açores, ou quem está em Mirandela, onde estive há pouco. E é isso que eu defendo, é uma inclusão também na matéria do recurso à biblioteca. Relativamente à questão tecnológica, e alargando agora, o que também tem vindo a ser defendido por nós é que a Ordem deve ser um parceiro efetivo e a Ordem deve estabelecer meios para que os advogados consigam atuar-se às novas realidades e consigam ter acesso a ferramentas que vão surgindo, porque a prática individual, e é efetivamente o que nós estamos a falar essencialmente, são medidas para a prática individual. Nós estamos a falar de medidas que vão beneficiar as grandes cidades de Lisboa, nada disso. Tudo o que estamos aqui a falar, ou do Porto, claro, ou do Porto, o que está aqui em causa, essencialmente, são medidas de apoio a quem está em prática individual, como eu, por exemplo. Se a senhora Bastonária estivesse aqui no meu lugar, diria, nós temos que dar talento. Claro, mas eu sei que temos de dar talento. Mas o que eu acho é que nós temos que ir além disso. Nós temos que estabelecer, quanto a mim, uma parceria com uma das grandes entidades que tem bases de dados, no sentido de, em parceria, estabelecer a possibilidade de essas bases de dados estarem acessíveis através de uma pesquisa numa ferramenta de inteligência artificial. É isso que nós defendemos. E é isso que nós nos propomos fazer. Há entidades interessadas nessas parcerias, obviamente. Nós temos todo o interesse, porque, repare, neste momento, vamos ser objetivos. As grandes sociedades têm ferramentas de inteligência artificial. Todas têm. Todas. Tu sabes, como eu, que têm. Quem não tem, sou eu, se quiser utilizar a ferramenta de inteligência artificial, tem que ir para o ChatGPT, com todas as vantagens que ele tem. Não é óbvio. Não tem nada a ver. E o que é o problema que eu vejo que pode acontecer e que acontece? Tu sabes perfeitamente, como eu, se eu quiser fundamentar a existência de pena de morte em Portugal, o ChatGPT arranja 1000 argumentos para isso. E nós sabemos que isso não existe. Portanto, e o risco que eu vejo é, quem está em prática individual, se não tiver acesso a uma ferramenta fiável, segura, vai acontecer é que pode incorrer em muitos erros. E às vezes são coisas que não são assim tão fáceis de descortinar. Porque há muitas vezes, e nós sabemos, ele inventa artigos em leis existentes e textos de artigos em leis existentes. Portanto, isso é um risco. E é isso que eu acho que nós, enquanto ordem, temos que contribuir para que não volte a acontecer e que não possa acontecer. Muito bem. Bom, para terminar, está o tempo da hora. Sim, em Deus já temos aí a outra candidata. Era isso. Só a última questão que eu queria colocar é relativamente ao teu primeiro pilar, que é o dignificar. O que é que propões para dignificar a advocacia? Eu creio que o mais importante, e isso já tem a ver com algo que eu já referi, que é a questão da marketing. Eu acho que é fundamental, de uma vez por todas, nós assumirmos que existe uma marca que tem que ser defendida. E em termos coletivos, quem tem que a defender é a ordem. E isso passa por ter posições construtivas relativamente todas as matérias que tenham a ver com a justiça, em todas as situações em que a ordem seja chamada por tomar posição, ter uma posição consolidada e que seja tomada de forma a que a voz da ordem volte a ser respeitada. E é muito importante que essa posição seja sempre consolidada com toda a gente e que seja, no fundo, algo que não nos retire a dignidade. Porque ainda hoje estava a falar com um colega do amigo, ele estava-me a dizer que hoje em dia, como é que se fala com um cliente relativamente à questão dos honorários, quando é a própria ordem que faz um protocolo por 7,5€ por ano, e ele dizia que os clientes até lhe perguntavam, então, o doutor está-me a levar isto, quando a sua ordem faz um protocolo por 7,5€ em processo. Não me parece que seja o caminho por aí. O caminho passa por falar com toda a gente,
de estabelecer uma boa relação, porque eu acho que a dignidade passa por termos uma boa relação com aqueles com quem temos que relacionar. E como tu sabes, nós temos privilegiado a boa relação com todos os grupos parlamentares, todos. Temos desde 2017, 2018, por aí, temos realizado podcasts e conferências com todos os representantes dos partidos com assento parlamentar. E isso nós queremos, é continuar a falar com todos, de forma a que a voz da advocacia seja novamente ouvida. Uma das coisas que nós gostávamos de fazer, e só para terminar, tem a ver com uma iniciativa que era do nosso bastonário Pires de Lima, que era: porque é que não voltamos a ter reuniões com os deputados que são advogados? Falar com eles. Ele fazia isso assiduamente. E é uma das coisas que nós gostávamos de fazer: chamar os deputados que são advogados ao Conselho Geral ou ir falar com eles, fazendo reuniões com alguma regularidade, no sentido de perceber o que é que eles acham que poderíamos fazer até para ajudar a própria profissão. Porque, teoricamente, eles voltarão à profissão, portanto, também terão interesse nisso. O que é que nós parecemos ter vergonha de ter advogados no Parlamento? Eu não vejo as outras profissões com esse problema. Nós temos que assumir que os temos e que eles podem ser importantes na nossa defesa. E é isso que eu gostava de fazer, até porque acho que é por aí que tem que ser o caminho, é reconstruir pontes com o governo, partidos políticos, e conseguir ter efeitos na aplicação prática dos governos e das Assembleias da República. João, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Permite-me só pedir desculpa à candidata Fernanda Almeida Pinheiro pelo meu atraso. De facto, o trânsito é o que é e é melhor atualizarmos nunca. Muito obrigado, João.